Saudamos a você com a graça e a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe grandemente a tua vida e que hoje Ele venha te ensinar mais do seu amor, mais da sua justiça e mais das coisas profundas e ocultas da sua palavra, aquelas que foram reservadas para que nós as conheçamos. Verdade é que há coisas que estão ocultas em Deus e que não vão ser reveladas a nós, mas há outras que são para nosso benefício, e é nelas que queremos nos aprofundar. Amém? Irmãos, no sábado, nós estivemos tratando sobre o Jesus sendo o primogênito, e eu vi que isso soou como um assunto novo para os irmãos, alguns acolheram bem, mas ficaram dúvidas, então entendi que seria o momento de nós nos aprofundarmos um pouquinho mais neste conceito. O que significa isso? Afinal de contas, nada é por acaso na Escritura. Se Deus coloca uma palavra e não outra, ele tem um motivo para isso. E nesse motivo há um ensino. E aí é que nós devemos nos deter para aprender mais do Senhor. Primeiramente, a palavra primogênito, ela era conhecida desde a época do Gênesis. Tem uma história, inclusive, que deixa muito evidente esta questão do primogênito. Não sei se vocês conseguem me ajudar. Uma história onde tinha dois irmãos, e um era o primogênito, e outro queria o direito da primogenitura, não era verdade? Esaú e Jacó. Esaú e Jacó. Os dois eram filhos de Isaac, e no capítulo 27 de Gênesis, aparece o momento em que Jacó se faz passar por Esaú, que era o primogênito. Gênesis 27, versículo 19. E Jacó disse a seu pai: eu sou Esaú, teu primogênito. Tenho feito como me disseste. E aí tem uma história toda, né? Claro que Jacó estava enganando a Isaac, não é esse o foco da mensagem, mas o que importa é que lá mais para frente, Isaac abençoa. E olha só como Isaac abençoa o seu primogênito, pelo menos digo, aquele a quem ele supunha ser o primogênito. Versículo 26. E disse-lhe Isaque, seu pai: ora, chega-te e beija-me, filho meu. E chegou-se e beijou-o. Então cheirou o cheiro das suas vestes e abençoou-o e disse: eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. Assim, pois, te dê Deus do orvalho dos céus e das gorduras da terra e abundância de trigo e de mosto. Sirvam-te povos e nações se encurvem a ti. Sê senhor de teus irmãos, e os filhos de tua mãe se encurvem a ti. Malditos sejam os que te amaldiçoarem, e benditos sejam os que te abençoarem. Irmãos, a princípio, numa primeira leitura, a pessoa pode pensar que isso aqui tinha mais a ver com bênçãos materiais. Mas não era o caso. Principalmente porque se você avalia bem o final, ali no versículo 29, assim, curvem a ti, malditos sejam os que te amaldiçoarem e benditos sejam os que te abençoarem. Estas palavras são a exata repetição da promessa que Deus fez a Abraão, o avô dele. Abram comigo em Gênesis, ainda Gênesis, capítulo 15. Livro de Gênesis. Perdão, capítulo 12, irmãos. No versículo 1. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Agora note: e abençoarei os que te abençoares,
e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Mesma coisa que Jacó disse, ou perdão, que Isaac disse ao seu filho. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Seja bem-vindo, meu irmão. E aí ele acrescenta, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aqui a gente entende melhor o que Isaac disse para o seu filho Jacó. Ele disse que os filhos da tua mãe se encurvem diante de ti. O sentido aqui não é que o Jacó se tornasse o carrasco da família e aí colocasse um jugo duro sobre os demais membros. Não seria isso. O sentido é que a bênção da primogenitura envolvia também o sacerdócio. E o sacerdócio, ele representava a obra de Cristo. Não é verdade? Então, quando eu dizia que os filhos da tua mãe se encurvem a ti, nada mais era que eles reconheçam a você como sacerdote de Deus dentro do teu lar, dentro da tua família. Reconheçam você como verdadeiro primogênito. O primogênito não tinha só o sentido de o primeiro gerado de seu pai carnal, mas também aquele que receberia a primazia, ou seja, o primeiro lugar espiritualmente falando. Aquele que levaria o conhecimento de Deus para a sua família, ele teria esse encargo, esta responsabilidade. E é interessante, portanto, que cada primogênito representava a Jesus, porque Jesus seria o sacerdote. E é por esta razão que Jesus, ele é representado muitas vezes na Bíblia como primogênito. Eu queria levá-los a acompanharem comigo a diferença que a Bíblia faz ao apresentar Cristo antes de vir à Terra e ao apresentá-lo depois que ele encarnou. Tem uma diferença. Aí vai ficar mais fácil de entender. Vamos lá. Antes de Jesus vir à Terra, ele era um ser humano ou não? Não, não era. Cristo, o Messias, ele era o prometido. Mas a Bíblia, falando sobre ele antes de vir, o chama de unigênito, não primogênito. Vamos abrir no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Vamos lá? Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Voltamos ao que estudamos no sábado. Unigênito, ele era o único gerado de seu pai, fisicamente falando. Deus teve que tomar a decisão de entregar o seu unigênito para nos salvar. E quando ele toma essa decisão, após isso, o seu unigênito vai encarnar. E aí ele vai se tornar o primogênito. Por quê? Porque aí Jesus se torna o nosso irmão mais velho. Assim como o primogênito em cada família era o irmão mais velho, era o filho mais velho, o primogênito de toda a família humana seria Jesus. Neste sentido, a Bíblia chama Jesus também de segundo Adão. A Bíblia fala do primeiro Adão e do segundo Adão. O primeiro Adão é aquele que pecou. O segundo Adão é Jesus, que redime a falta do homem. Vamos para Hebreus. Ali Hebreus vai nos mostrar esta distinção. Mostrar que Jesus é chamado primogênito depois de ter encarnado. Nos versículos 5 e 6, a Bíblia relata Cristo em dois momentos distintos. Hebreus capítulo 1, versículos 5 e 6. Primeiro no versículo 5. Porque a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, hoje te gerei. E outra vez, eu lhe serei por pai e ele me será por filho? Quando ele fala, tu és meu filho, eu hoje te gerei, e Paulo fala, olha, ele está acima dos anjos, ele está se referindo ao Filho de Deus em que época? Quando ele estava no céu, companheiro dos anjos. Ele diz, a qual dos anjos Deus falou, tu és meu filho, hoje te gerei?
Está falando de Jesus, o unigênito, único gerado de Deus. É o mesmo sentido aqui, porque os anjos não foram gerados de Deus. Por isso que ele diz, a nenhum dos anjos eu disse, tu és meu filho, hoje te gerei. É uma outra forma de entender a frase que nós lemos aqui, certo? Agora, no versículo 6, ele avança no tempo, porque diz assim, e quando outra vez introduz no mundo o primogênito, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Qual é esse momento, meus irmãos? Quando ele introduz no mundo o primogênito. Bom, Jesus, ele teve que deixar de existir para ser introduzido novamente, senão não faria sentido ele ser introduzido, concorda? Não tem como introduzir de novo. A ressurreição, óbvio, porque Jesus sofreu a segunda morte por nós. E a segunda morte significa como se não tivesse existido, não é assim? Obadias 1, verso 16. Os ímpios, quando morrerem, serão como se não tivessem sido. Então, Jesus, quando morre na cruz do Calvário, ali ele entra no estado onde ele não existe. Ele não está consciente, está completamente inconsciente. Ele sofreu a segunda morte. Nem poderia dizer que ele dormia, não era? Ok. Então, dando sequência, Apocalipse, capítulo número 1, a partir do versículo 4, vamos ver a saudação. João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco, da parte daquele que é, que era e que há de vir, esse é o Deus Pai, a gente estudou no sábado, e da dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, 7 anjos que encontram-se lá, versículo 5, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra. Olha aqui que interessante, Jesus novamente recebe o nome primogênito, e é primogênito dos mortos, dando a entender que ele é primogênito depois que ele ressuscita, ok? Então, Jesus está ali como primogênito dos mortos. Primeiro gerado dentre todos. Vamos entender isso aqui. Isso aqui a gente entende no sentido espiritual, mais uma vez, não literal. Por quê? Vejam aqui. Jesus foi a primeira pessoa a ressuscitar? Não foi. Não foi a primeira pessoa a ressuscitar. Não, Moisés ressuscitou. Moisés ressuscitou, diz que aquele que foi colocado sobre os ossos de Eliseu ressuscitou, não é verdade? O filho da viúva, né? Elias ressuscitou uma pessoa, Eliseu ressuscitou outra pessoa, né? Lázaro, o amigo de Jesus, foi ressuscitado. Todos eles vieram antes de Jesus, mas mesmo assim, Jesus ele é chamado primogênito dos mortos. Isso é por quê? Porque ele é o primeiro em importância e ele é também aquele que garante a ressurreição de todos. Ou seja, ele é o primeiro espiritualmente falando. Mas por que primogênito? Repito, porque ele é nosso irmão. Faz sentido, nós somos todos da mesma família humana. O primogênito é simplesmente o primeiro filho da família, certo? Então, note como é que Cristo ficou identificado conosco. E a expressão primogênito é uma prova também de que Cristo hoje continua se identificando conosco, com a nossa realidade. Ele é tão humano quanto nós. Ele sente como nós sentimos. As provas que nós temos ligam o nosso coração ao coração dele. Tal como o coração da mãe ao filho, o coração do pai ao filho. Ele está estreitamente identificado conosco. Tudo isso está implícito na expressão primogênito. Queria convidá-los a irem novamente a Colossenses. Foi o texto que nós avaliamos no sábado. Nós vamos voltar um pouquinho a ele. Colossenses, capítulo número 1. Versículo 18. E ele, Cristo, é a cabeça do corpo da igreja. A igreja é um corpo de membros, não é verdade?
Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Note como diz a mesma coisa. O primogênito dos mortos, mais uma vez, mostrando ele quando ressuscitado, nosso irmão mais velho, lá no céu, intercedendo por nós. É alguém como nós, é alguém que sente como nós. Quando você está assoberbado por provas, por dificuldades, ele está identificado perfeitamente com você. E, irmãos, ele é o primogênito também, versículo 19, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. O que ele quer dizer com isso aqui? Toda a plenitude nele habitasse. Vamos para o capítulo 2, versículo 9. Está falando de Cristo. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ninguém confunde isso aqui com ser Deus. Não tem absolutamente nada a ver. Jesus é o primeiro na família humana, por quê? Porque aprove a Deus que a plenitude residisse nele. A plenitude de vida espiritual está em Jesus. Então, espiritualmente falando, ele é o primeiro. Não importa se ele ressuscitou depois de Lázaro, o que importa é que ele espiritualmente, em caráter, ele é maior. Ele é o primogênito. E é interessante porque a Bíblia já mostra que seria assim no próprio exemplo de Esaú e Jacó. O primeiro que saiu da madre, o primeiro que nasceu foi Esaú. Mas quem recebeu a bênção da primogenitura foi Jacó. E por quê? Porque ele foi o maior em caráter. O mesmo com respeito aos filhos de Jacó. O primeiro filho de Jacó foi Rúben. Mas ele não recebeu a bênção da primogenitura, porque diz Jacó que ele subiu ao leito do seu pai, acabou se deitando com a concubina do seu pai, casando-se com a mulher do seu pai, por assim dizer. Então, em seu lugar, outro tomou a primazia. Quem ganhou a dupla bênção espiritual foi José. Então, meus queridos irmãos, aí mais uma vez demonstrado na palavra do Senhor que a bênção da primogenitura, ela tem a ver com o espiritual e não exatamente o físico. Jesus é o primogênito por quê? Porque espiritualmente é o maior de todos nós da raça humana. Em caráter, ele é infinitamente maior que todos nós. Glória a Deus por isso. Amém? Agora, ao mesmo tempo que ele é o nosso irmão mais velho, ele também é o nosso exemplo. Porque se ele é um ser humano como nós podemos ser como ele. Aqui é dito que foi do agrado de Deus que toda a plenitude sua, toda a plenitude da santidade de Deus residisse em Jesus. A plena, a perfeita obediência estava na vida de Jesus. A absoluta obediência a Deus. E esta deve ser a nossa experiência também. Nós estamos lutando por atingir este ideal. É o que o apóstolo Paulo nos coloca em Efésios. Vamos abrir? Efésios, capítulo 3, versículos 14 a 19. 14 ele começa dizendo: por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Verso 16, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito. 17, para que Cristo habite pela fé no vosso coração. E então, versículo 19, vocês possam conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Interessante, né? Ou seja, nós podemos, na medida em que vamos conhecendo o amor de Cristo, sermos cheios, repletos da plenitude de Deus. Jesus foi o primeiro, porque o amor de Deus estava em Jesus, não é assim? Agora, isso não quer dizer que nós não possamos ser como Ele. Quando a Bíblia fala a plenitude da divindade estava em Jesus, isto quer dizer que a plenitude do amor de Deus estava derramada no coração de Jesus.
A plenitude da santidade de Deus estava derramada no coração de Jesus. E a mesma coisa deve ocorrer conosco. Nós devemos crescer em experiência cristã até que a plenitude do amor de Deus que está em Cristo Jesus seja derramada também em nossos corações. Meus queridos irmãos, Cristo é o primogênito, mas a Bíblia diz que Cristo deve viver em nós. Nós lemos no verso 17, para que Cristo habite pela fé no vosso coração. E se o primogênito habita em nosso coração, o caráter do primogênito será o nosso caráter e nós também seremos reconhecidos pelo céu como primogênitos, como primeiros gerados. Não porque nós sejamos bons, mas porque Cristo vive em nós. E é usando este conceito que o apóstolo Paulo descreve os crentes em Hebreus capítulo 12 como primogênitos. Hebreus 12, versos 22 e 23. Mas chegastes ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia e igreja dos primogênitos que estão inscritos nos céus. Aqueles que têm os nomes inscritos nos céus. Irmãos, isso é muito importante. Sabem por quê? Porque a Bíblia diz em Apocalipse 20, versos 14 e 15, se alguém não foi achado o seu nome no livro da vida, a sua parte será no lago de fogo e enxofre. Então, quando fala aqui, aqueles cujos nomes estão escritos nos céus, está falando de todos os salvos. Todos. Todos os salvos são considerados primogênitos. E por quê? Porque Cristo viveu neles. Eles permitiram que Cristo vivesse. Ah, mas o índio que foi salvo, que nem conhece Cristo. Bom, falou na consciência dele. E se ele foi submisso à voz de Jesus na consciência, Cristo viveu nele. Porque a semelhança com Cristo, meus irmãos, sabe como é que ela transparece? Quando nós andamos em santidade. O índio, quando ele anda em obediência à lei moral, mesmo sem saber que ela existe, o índio tem nele uma semelhança de Cristo. Ele tem algo do primogênito nele. E qualquer pessoa na terra que tenha algo do primogênito, ela só vai ter se ela tiver o quê? Obediência aos mandamentos de Deus. Meus queridos irmãos, isso é maravilhoso. Isso mostra que Deus tem a sua forma de enxergar se a pessoa de fato está preparada para o céu, se a pessoa de fato recebeu a Jesus no seu coração, porque Ele nota ali, dentro daquela pessoa, se há uma semelhança de Jesus naquela vida. E a pergunta que vem a nós, a cada um de vocês, e a mim também, há uma semelhança de Jesus na nossa vida? Como estão os meus hábitos? Qual é a minha rotina de vida? O que eu demonstro? Quais são as minhas reações? Qual que é a minha média de vida? Na média, eu demonstro Cristo? Há algo do primogênito em mim? Então, sou eu também um primogênito. Mas se não houver, então é tempo de mudar. Meus queridos irmãos, aqui fica o apelo do céu para nós. Deus quer que o seu primogênito, o nosso irmão mais velho, Cristo Jesus, viva em nossos corações. Para isso, precisamos nos submeter a Ele e andar em obediência aos seus mandamentos, como diz Apocalipse 14, versículo 12. Aqui está a perseverança dos santos, a paciência dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Quer você que o primogênito viva também no teu coração? Amém. Que assim seja em nome de Jesus. Vamos então nos colocar de joelhos e pedir a Deus que nos abençoe neste propósito e que Cristo, o primogênito, viva em nós, para que nós façamos parte da igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos no livro da vida. Amém? Amém. Vamos nos colocar de joelhos.
Santo e bom Pai, que nos altos céus habitas, Amém, Senhor. pedimos, Senhor, que o Senhor opere para que Jesus viva em nossos corações. Amém, Senhor. Que Ele, o nosso irmão mais velho, nosso exemplo, o nosso ideal de vida, seja também, Senhor, aquele que dita aquilo que devemos fazer. Amém, Senhor. Queremos entregar a Ele o controle das nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor, para que sempre escolhamos deixar com Ele o controle. Amém, Senhor. Abençoa cada irmão, cada irmã, no caminho da obediência aos Teus 10 mandamentos. Que assim seja sempre. Guia a Tua igreja, Senhor, que ela avance neste caminho e seja triunfante no fim. Amém, Senhor. Pedimos as bênçãos não somente aos que estão aqui, mas também aos que estão longe, ó Deus. Que eles também possam ser fortalecidos por Ti. E que possamos nós agir como um corpo espiritual unido, embora distante geograficamente. Amém, Senhor. Abençoa então, Senhor, para que possamos levar o verdadeiro Evangelho a toda nação, tribo, língua e povo. E muitos venham a conhecer estas maravilhosas verdades que o Senhor tem entregue a nós como um depósito. Pedimos estas bênçãos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Querido irmão e irmã que nos assiste, tivemos um problema técnico, mas graças a Deus você não ficará sem a mensagem desta vez. Queremos te convidar para o nosso próximo encontro, que está pré-marcado para sábado, a partir de 15 para as 10, a Escolinha Bíblica Advertência Final, e a partir de 15 para as 11, a mensagem do culto divino. Você nos assiste pelo canal youtube.com/TV Advertência Final. Ou, se sintonizar ao vivo, então você pode nos assistir também pelo site advertenciafinal.com.br. Atenção você, que Deus tem tocado, de que este é o ministério que prega a verdade e você gostaria de se preparar para o batismo e se unir a este povo do Ministério Quarto Anjo Advertência Final, este povo que está caminhando para ser a igreja triunfante aqui nesta terra, para levar a última mensagem ao mundo. Se este é o teu desejo, se Deus já falou isso com você, entre em contato, nós queremos te auxiliar, vai ser um prazer, uma alegria para nós te ajudar nesta caminhada. Nosso e-mail, contato@advertenciafinal.com.br. Fecha os teus olhos, vamos invocar as bênçãos do Senhor sobre a tua vida antes de encerrarmos a transmissão. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e de ti tenha misericórdia. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Amém. Fique com Deus e até o nosso próximo encontro.